Pastor Jude Clay, o maior título que ele pode ter é de servo do Senhor. Tive o prazer de conhecê-lo e recebê-lo aqui já uma vez. Ele tem labutado muito, especialmente no resgate das tradições batistas, não só no Brasil, mas até no exterior. Ele faz parte da convenção, ele é pastor da Igreja Batista no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, fundador da Pronobis, e tem exercido um trabalho maravilhoso ali naquela editora. E se você ainda não visitou a Pronobis ou a página, visite, você está perdendo se ainda não fez isso. Pastor Jude Clay também é professor no seminário Martin Butzer e também tem trabalhado ali no Seminário Batista do Sul. E hoje Deus nos dá o privilégio de recebê-lo aqui em nossa igreja. Pastor Jude Clay, esteja à vontade. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vocês podem tomar assento. Antes de ler o texto que será objeto da nossa reflexão, eu quero expressar minha sincera alegria pelo convite para estar com os irmãos numa ocasião tão especial. Agradeço ao pastor Ricardo, os demais pastores, ao Danilo, colega nosso ali no seminário Martin Butzer. Eu estou acompanhado do pastor Bruno Nascimento, que trabalha conosco ali no Jardim Botânico, e estávamos vindo para cá e nós lembramos que estivemos juntos, inclusive, né, Bruno, aqui da última vez, e é para nós uma alegria estar nessa data tão especial, jubileu de prata dos irmãos. Eu quero deixar aqui uma palavra de encorajamento aos irmãos. Deus, por sua graça, tem nos dado o privilégio de viajar ao Brasil, de norte a sul. Ontem eu estava em Salvador. E, vejam, a igreja evangélica no Brasil, ela pode ser comparada a um grande oceano com um palmo de profundidade. Ela cresceu muito do ponto de vista numérico, tem sido um fenômeno a igreja no Brasil, um objeto de estudo em várias partes do mundo, mas nós temos muitos problemas nesse Brasil continental, de modo que pertencer a uma igreja bíblica, a uma igreja saudável, a uma igreja viva, é um grande privilégio. Certamente não há igrejas perfeitas desse lado de cá, mas é um privilégio participar, ser membro, estar envolvido, é uma igreja comprometida com o Evangelho. Portanto, eu quero encorajá-lo, nessa ocasião que a igreja celebra os seus 25 anos, a de fato nutrir no coração uma profunda gratidão a Deus. Os irmãos têm sido muito abençoados pelo que Deus tem feito na vida de vocês e através de vocês. Portanto, eu oro para que os próximos anos também sejam muito abençoados. Agora falta pouco para o aniversário de 50, só faltam mais 25, pastor. Tem que começar a planejar. Então, receba o nosso abraço fraterno e o nosso encorajamento para que os irmãos prossigam em proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo aqui e em todas as partes do mundo. Estando no Rio de Janeiro, será um prazer poder recebê-los. Eu sei que muita gente tem receios de ir ao Rio de Janeiro. Pinta-se uma caricatura muito complicada do Rio na televisão. Eu costumo dizer que é um pouquinho mais complicado. Mas como os irmãos são crentes, não é isso, pastor Ricardo? Basta lembrar do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Brincadeiras à parte, estando no Jardim Botânico, estando ali no Rio, será um prazer recebê-los de coração. Eu quero convidá-los todos a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, leremos os versos 25 a 28. A beleza da igreja é o tema da nossa reflexão, à luz de Efésios, capítulo 5, a partir dos versos 25 a 28. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que o Senhor nos abençoe. O jornal Washington Post,
em uma matéria publicada no dia 8 de abril de 2007, noticiou algo muito interessante. Na verdade, foi uma produção do jornal com o objetivo de destacar uma deficiência da sociedade americana, que, na verdade, é um problema da natureza humana. Na cidade de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, numa movimentada estação de metrô, no final do dia, portanto, no horário de rush, um homem tira do case um violino. Ele está vestido como uma pessoa comum, calça jeans, uma camiseta de malha, um boné dos Yankees. É sexta-feira. Ao que tudo indica, parece ser mais um artista de rua, como é muito comum nos grandes centros urbanos. Os artistas se apresentando a sua arte, seu talento musical, em troca ali de uma recompensa financeira. Pois bem, o homem começa a tocar, ele toca 6 peças clássicas, ele toca por 43 minutos, e as pessoas vão passando, apressadas, com demandas, ansiosas, como é próprio da nossa geração. Elas não sabem, mas o homem que está tocando chama-se Joshua Bell. Ele é apontado como um dos grandes músicos do nosso tempo. E o violino que ele está a tocar é um Stradivarius, feito à mão em 1713. O instrumento que ele tocou naquele dia custa 3,5 milhões de dólares. Multiplique isso por 6. Das centenas de pessoas que passaram por ali, apenas 9 pessoas pararam para ouvir um concerto gratuito de um grande artista chamado Joshua Bell. Isso é interessante porque, em alguma medida, esse fenômeno retrata bem o que está a acontecer na igreja evangélica brasileira. O que eu disse ainda há pouco, reitero, é uma igreja que cresceu exponencialmente, do Iapoque ao Chuí, na região amazônica, no sertão, nos centros urbanos, na região centro-oeste, há igrejas em todos os lugares do Brasil, em alguns mais, em outros menos, mas há uma capilaridade impressionante, muitas igrejas, muitas pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. No entanto, há muitas pessoas que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. A ironia é que algumas, à medida que prosperam, empobrecem, porque se tornam incapazes de enxergar o que de fato importa na vida. Nós todos podemos incorrer nesse tipo de erro. Isso acontece muito sutilmente quando o coração vai sendo blindado, nossos olhos embaçados e nossos ouvidos ensurdecidos. No que tange a igreja, se eu pudesse listar os 5 principais problemas da igreja evangélica, entre os 5 principais problemas, deficiências, sem dúvida alguma, a falta de entendimento do que é uma igreja é um desses problemas. As pessoas vêm à igreja, elas participam do culto, elas por vezes se envolvem na vida da igreja, em ministérios, mas falta uma percepção mais clara, uma visão mais ampla, um entendimento mais profundo do que é uma igreja. É impressionante a quantidade de cristãos que não enxergam a beleza da igreja. A igreja é muito maior do que você pode imaginar. Portanto, nós precisamos de uma visão bíblica acerca da igreja. O quadro não começou a ser pintado no dia que você se converteu. No dia em que você ouviu uma mensagem e reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos ter uma visão ampla dessa história da redenção, para que, uma vez tomados por essa compreensão, possamos ter alegria no Senhor, de ser membros da igreja do Deus vivo, e a consciência que nós estamos marchando para Sião, para a eternidade, quando em algum momento estaremos todos na presença do Senhor, gente comprada de todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé diante de Deus e do Cordeiro, reconhecendo ao nosso Deus pertence a salvação. A carta aos Efésios ela é primorosa, instrutiva, e nesse texto que nós lemos, Paulo apresenta algo muito
pedagógico. Porque percebam, Paulo está tão embevecido pela teologia, que ele vai exortar, na parte ética da carta, a partir do capítulo 4, no capítulo 5, ele está exortando as pessoas, os membros da igreja, ele está falando aos pais, aos filhos, aos casais. E quando ele exorta os maridos a ter um amor sacrificial em favor da sua esposa, ele conecta esse apelo, essa exortação, e de imediato ele faz um recorte sobre o que é a igreja. Nessa passagem que nós lemos, irmãos, nós encontramos aqui 3 grandes verdades, e é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. O que Cristo fez pela igreja, o que Cristo está fazendo pela igreja, e o que Cristo fará pela igreja. Esses 3 tempos vão ampliar a nossa visão sobre a igreja. Vejamos então, o que Cristo fez pela igreja? Ele afirma aí, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a declaração fundamental, a coisa mais importante que Paulo diz sobre a igreja. Paulo começa pelo alicerce, sem o qual não haveria igreja. Igreja não é engenho humano, igreja não é construto social, igreja começa com Deus. Embora exista falsários, vigaristas, homens de má fé, de torpe ganância, ludibriando, torcendo a verdade, mercadejando o evangelho, tais homens sofrerão juízo no tempo certo. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Deus, ela não é projeto humano. Começa com Cristo. Cristo amou a igreja. Ele começa trazendo a memória dos cristãos em Éfeso, e a nós todos hoje, que a igreja começa com a iniciativa de Deus nos amar. Tudo começou com o amor de Cristo pela igreja e não o contrário. E para entender a grandeza desse amor de Cristo pela igreja, é importante considerar cada palavra que Paulo, de forma deliberada, conscienciosa, usou aqui. Destaco inicialmente o verbo amar. Não foi por acaso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Não há acasos na história. A providência que rege tudo, a mão invisível que conduz tudo, nosso Deus. No primeiro século, o mundo falava grego. E há 4 palavras gregas que podem ser traduzidas por amor. E a que Paulo usa aqui é a palavra mais profunda. E o tempo verbal também lança a luz. Ele usa o verbo agapau, ou ágape, e o tempo é o auristo, que só existe na língua grega, a fim de dizer que nós fomos amados desde a eternidade. Quando ele diz que Cristo nos amou, ele usa um verbo que aponta para um amor desde a eternidade. É o mesmo verbo usado na versão grega do Antigo Testamento, quando o profeta Jeremias disse assim: de longe se me avistou o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Então a igreja nasceu em um tempo em que não havia tempo. Na mente de Deus, do Deus eterno que habita a eternidade, Deus nos amou desde a eternidade. Isso está tão enraigado no coração de Paulo, o grande bandeirante do Evangelho, que escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala textualmente isso. Devemos, irmãos, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo usa a palavra princípio, que remete ao início de tudo. Então, irmãos, como é maravilhoso saber que nós somos amados desde a eternidade. E esse amor eletivo, esse amor que Deus condescendeu conosco, em que Deus voluntariamente, de forma livre, decidiu nos amar, aponta para algo que nós não conseguimos entender plenamente, mas é uma verdade
impressionante. Nós fomos amados por Deus desde a eternidade. Um pregador chamado Charles Haddon Spurgeon, em um sermão pregado no dia 2 de setembro de 1855, em New Park Street, em Londres, ele disse assim: enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade, onde Deus, o Criador, vivia na comunhão da Trindade, quando tudo ainda dormia nele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento, todo abrangente, não teremos nem começado a sondar o princípio quando Deus nos escolheu. Irmãos, Deus nos escolheu quando o espaço celeste ainda não era agitado pelo marulhar das asas de um único anjo, quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, quando coisa nenhuma existia, exceto o próprio Deus na eternidade. Tudo começou com Deus, bendita a Trindade. É profundo isso. É difícil para nós entendermos, porque a gente está limitado na categoria chamada tempo. Mas, desde a eternidade, Deus pensou em nós, no seu povo, na igreja. E Paulo está dizendo, Cristo amou a igreja. Portanto, não foi um acidente, não foi uma situação circunstancial. Isso eleva, por demais, o conceito de igreja. Não é engenho humano, é obra de Deus. Cristo amou a igreja e a cada um de nós pessoalmente, porque aqui ele diz, Cristo amou a igreja. E a igreja é o povo da aliança, o povo pactual. Mas Paulo usa essa mesma linguagem para dizer que Cristo amou cada um de nós. Ele não amou uma massa, ele amou indivíduos, cada um de nós em particular. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A linguagem é a mesma, só que ele tira do campo genérico, pactual como um todo, corporativo, e traz para o campo pessoal. Cristo amou a igreja, mas amou a você. Ele não ama uma massa de gente informe, ele ama pessoas que ele conhece. E ele te conheceu, e ele te amou, isso é maravilhoso. E Deus não amou um lote de pessoas, ele amou cada um pessoalmente, e amou de forma sacrificial. Amor é a palavra mais elevada que a Bíblia conhece, diz o Dr. Martin Lloyd Jones. E esse amor agapau é o amor eterno, sacrificial. E isso fica evidente na expressão que ele usa aí. Cristo amou a igreja, e o texto diz o seguinte, e se entregou por ela. A maior e a mais forte evidência do amor de Cristo pela igreja está revelada em seu sacrifício voluntário. E essa expressão remete à obra de Cristo na cruz. Não há evidência maior, emblema mais forte do que a cruz. A cruz é o símbolo supremo da justiça de Deus, mas também do seu grande amor para conosco. Razão pela qual, na mesma carta aos Efésios, lá no capítulo 1, Paulo diz, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso é sempre bom lembrar do amor de Cristo, porque por vezes passamos por situações difíceis, nós vivemos num mundo quebrado, num mundo caído, estamos sujeitos a provações, dificuldades, lutas, tragédias, perguntas para as quais não temos respostas, e é comum surgirem dúvidas, tentações. Será que de fato Deus nos ama? Pergunta um pai diante de um diagnóstico terrível em relação ao seu filho, um cristão passando por adversidades. É sempre bom lembrar que a cruz de Cristo é a maior prova de que Deus nos amou. E Ele não amou pessoas boas. Ele amou pecadores, inimigos, refratários, rebeldes. Nós fomos amados apesar de nós. E a boa notícia, irmãos, que traz profunda segurança e ao mesmo tempo aquece as nossas afeições por Cristo, é que nada do que viermos a fazer pode alterar o amor de Deus, para cima ou para baixo. Você não pode, por suas ações boas, aumentar o amor de Deus, nem por seus pecados diminuí-lo. Deus nos ama de forma constante, firme, deliberada. Ele jurou por si mesmo amar o povo que Ele escolheu desde a eternidade.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Estávamos longe e agora fomos aproximados pelo precioso sangue de Jesus. É muito comum, infelizmente, quando as pessoas pensam na cruz, distorcerem de forma sutil a mensagem da cruz, sugerindo que Ele nos amou porque temos um grande valor. Pense comigo, nós temos valor. Nós temos valor porque nós somos criados à imagem de Deus. Neste vasto universo, tão complexo, tão belo, a fauna e a flora, há tanta diversidade, há tanta coisa que mostra esse teatro da glória de Deus. Mas de tudo que foi criado, inclusive os seres angelicais, nada foi criado à imagem de Deus, exceto o ser humano. Nós temos valor porque fomos criados à imagem de Deus. Mas não é o nosso valor que levou Jesus à cruz. Temos valor, mas não temos mérito. Ele foi àquela cruz, irmão, simplesmente porque escolheu nos amar apesar de nós. Não tem nada a ver comigo, nada a ver com você. É uma decisão soberana. Ele escolheu nos amar. J. Packer diz que o amor entre as pessoas, vídeo, por exemplo, o amor de um casal, o amor entre pessoas, é despertado por alguma coisa encontrada no amado. Mas o amor de Deus é livre, espontâneo, sem causa nem inspiração. Deus ama a pessoa porque escolheu amá-las. Isso é encorajador. É constrangedor também. O que Deus viu em nós para que fôssemos objetos do seu amor? Paulo, pensando nisso, disse: o amor de Cristo me constrange. Porque Ele sabe quem nós somos. Sejamos sinceros. Se você estivesse do lado de lá, talvez você não escolheria amar você mesmo. Mas Ele escolheu te amar. E porque Ele nos amou, nós o amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus por isso. Deus ama cada um de nós, como se houvesse apenas um de nós para amar. Esse é o grande amor de Deus. Então, Paulo começa destacando o que Cristo fez pela igreja. Ele nos amou desde a eternidade, e a prova do seu amor é a cruz. A cruz de nosso Salvador Jesus Cristo é o emblema supremo do quanto Deus nos ama, apesar de nós. Agora vejam, em ato contínuo, ele passa a falar o que Cristo está fazendo na igreja e pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O propósito pelo qual Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, foi para a santificação do seu povo. A igreja é a nova sociedade, a igreja é a nova criação, onde o pecado entrou e arruinou, o evangelho restaura e refaz. A igreja é a comunidade dos nascidos de novo, a comunidade dos remidos, a congregação dos salvos, dos santos. Santos no sentido de separados por Deus, para uma obra de modelagem do caráter, de uma reestruturação da nossa vida, para que sejamos sinais da sua graça restauradora. Escrevendo a Tito, preciosa carta, embora tão curtinha, tão rica, Paulo diz no capítulo 2, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele se deu, se entregou naquela cruz, nos remiu da iniquidade para que vivêssemos uma vida santa, para que nós tivéssemos a nossa natureza transformada, para que o nosso coração fosse afeiçoado a Deus, alinhado com Deus. Há uma diferença muito grande entre o cristão e o pagão. É uma mudança, é uma diferença na natureza. Um exemplo clássico disso, uma metáfora bem interessante, é a metáfora do porco e da ovelha.
Todos os filhos de Adão nascem com uma natureza escravizada pelo pecado. Daí a expressão, o homem é um escravo voluntário. Porque você só faz o que quer. Você faz a sua vontade. E a vontade estando escravizada ao pecado, o homem só busca o que lhe apraz. E o que lhe apraz, o que ele ama, o que ele gosta, é o pecado. Você pega um porquinho, quem foi criado na roça sabe o que é isso, né, pastor Bruno? Lá em Minas. Pega um porquinho, dá um banho no porquinho, coloca um lacinho rosa e um perfuminho francês. Que coisinha linda. A primeira poça de lama que o porquinho encontrar, o que ele vai fazer? Vai dar um salto mortal, uma pirueta e mergulhar na lama. Porque é da natureza do porco, a sujeira. É da natureza do animal, o porco, a sujeira. Quando você foi alcançado pela graça, a sua natureza foi transformada. Você ainda pode pecar. E por vezes nós pecamos. Mas o pecado nos incomoda, porque nós não somos mais as mesmas pessoas. Porque Ele nos salvou para uma nova vida. O que é o batismo? Morte, ressurreição e nova vida. Salvos pela graça para as boas obras. De modo que quando o cristão tropeça e cai, ele é como uma ovelha na lama. Ela pode cair na lama, mas a ovelha não tem prazer na lama. Éramos de uma natureza, agora temos outra natureza, porque o propósito pelo qual Ele nos salvou foi santificar a nossa vida, moldar a nossa vida, transformá-la à imagem de Cristo. E essa é a maior necessidade da igreja hoje, razão pela qual a igreja precisa manter a porta estreita. Evangelizar não é largar a porta estreita, é pregar arrependimento e fé em Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, disse Jesus no seu primeiro sermão público, Marcos capítulo 1. E aqueles que entram pela misericórdia de Deus no corpo de Cristo, precisam ser transformados de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando Paulo escreveu a doxologia de Efésios capítulo 1, que é um tributo à Trindade, os versos 3 a 14, pode olhar a estrutura. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A salvação é a obra do Deus Trino. O Pai nos escolheu, o Filho se deu naquela cruz por nós, e o Espírito Santo é quem aplica a obra de Jesus planejada pelo Pai. É a Trindade em ação. E ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Você foi salvo, meu irmão, para exibir a beleza do Evangelho. Evangelho não é firula filosófica, Evangelho não é tese de academia, Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida de pessoas. Não é moralismo barato. Qualquer religiãozinha pode falar, ei, não faça isso, faça aquilo. Evangelho não é isso. Evangelho não é conselho, Evangelho é notícia. Você já é abençoado, agora obedeça. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Nós obedecemos, não é para conquistar a salvação, nós obedecemos como resposta. Ele me amou tanto, Ele se deu por mim, a resposta que eu dou é afeição, obediência, devoção, ou como diziam os escoceses, morreste por mim, vivo para ti, Senhor. Portanto, nós precisamos pensar nisso. Ele usa uma linguagem, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Equivocadamente, os romanistas pensam que isso aqui é uma referência ao batismo, ou regeneração batismal, nada disso. Isso aqui é uma linguagem simbólica para apontar que essa santificação ela é operada pela palavra. A palavra que regenera, a palavra que lava, a palavra que purifica, a palavra que santifica. Jesus disse isso no famoso sermão, ou melhor, na oração sacerdotal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos transformados por meio da palavra, meus irmãos. Portanto, nós precisamos desesperadamente buscar a santificação. A Bíblia fala sobre isso. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Pensando nessas verdades, o reformador Martinho Lutero disse, sempre que você for lavar o rosto pela manhã,
lembre-se do seu batismo, a quem você pertence, vá e viva de acordo. Eu estou convencido que a igreja evangélica brasileira precisa, desesperadamente, mostrar ao mundo a diferença que o evangelho faz. Pegue a estrutura da carta aos Efésios, para fazer aqui um recorte rápido. Os 3 primeiros capítulos, todos os verbos estão no indicativo, numa uma ordem sequer, apenas uma declaração do que Deus fez em Cristo. É a nossa identidade. A partir do capítulo 4, até o final da carta, o capítulo 6, todos os verbos estão no imperativos. O que é que Paulo está mostrando com essa estrutura? Que a doutrina governa o comportamento. O credo dirige as ações. Com base em quem nós somos em Cristo, existe um padrão que devemos viver. É a razão pela qual ele diz: ei, você que furtava, não furte mais. Você que mentia, pare de mentir. Você que vive na imoralidade sexual, abandone isso. Ei, filhos, obedeçam vossos pais. Isso é justo no Senhor. Honra o teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Marido, ei, homem, ame a sua esposa. Ame-a como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial, se dê por ela. Faça tudo em favor da sua esposa. Ei, mulher, respeite seu marido. Honre o pacto que você fez com ele. Ou seja, a conduta cristã, ela é governada por uma nova identidade em quem nós somos em Jesus Cristo. Isso vai causar impacto na nossa sociedade. A gente vive num país, irmãos, com sérios problemas graves, em alguma medida até insolúveis do ponto de vista político, problemas sociais gravíssimos, um país de assassinos, 60 mil homicídios por ano. Há 10 dias eu estava em Angola. Angola passou por uma guerra civil, 27 anos de guerra civil. Guerra, armamento pesado, 500 mil mortes. O Brasil não passou ainda por nenhuma guerra civil, mas os números são piores do que qualquer país em guerra civil. Problemas econômicos graves, gravíssimos. Uma carga tributária pesadíssima, 50% do que é arrecadado é roubado, e o restante é mal usado. Graves problemas. Mas eu digo aos irmãos que o maior problema do país não é político, nem social, nem econômico. O nosso principal problema é moral e espiritual. E a solução não está em Brasília. A solução está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, alegre-se por pertencer à igreja do Deus vivo. A nossa vida é curta, breve e incerta. Estamos a um passo da eternidade. O que é a vida perto da eternidade? Portanto, Paulo dizia: viver é Cristo, morrer é lucro. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os seus. Portanto, enquanto Ele nos der a oportunidade, vamos honrá-lo, devotar a nossa vida a Ele, mostrar ao mundo que o Evangelho faz a diferença na vida de uma pessoa, e ganhar muitos pela pregação do Evangelho e pelo testemunho vivo, vidas transformadas. Os irmãos fazem parte de uma igreja séria, comprometida com o Evangelho, e essa cidade será impactada cada vez mais, quando os cristãos que aqui vivem, demonstrarem por ações e atitudes, que de fato o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E por fim, ele fala do que Cristo fará pela igreja. Observe a última parte do texto: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Está aí uma expressão, uma das expressões mais lindas do Novo Testamento: igreja gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? É uma igreja perfeita. É uma igreja perfeita. Veja a estrutura que ele apresenta aqui. O verbo salvar em 3 tempos. Isso é muito importante, pedagógico. Ele nos tirou do inferno. Isso aconteceu uma única vez. É o traslado das trevas para a luz. Você já foi justificado, você está salvo. Se o Senhor te chamar hoje, você está preparado, porque Ele já te resgatou.
como aquele homem ao lado da cruz: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Não frequentou a igreja, não fez nada, foi salvo. É uma operação única e repetível, traslado, justificação. Eles já fomos salvos, agora estamos sendo salvos no processo de santificação. Veja, ele já te tirou do inferno, agora está tirando o inferno de dentro de você. Há coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. Se os nossos pensamentos, se o nosso coração fosse projetado nessa tela, a gente nunca mais voltaria aqui. Porque você sabe que ainda há resíduos de Adão em sua vida. A obra não foi completada ainda. Nós vivemos esse dualismo ético, essa tensão entre o velho e o novo homem, uma luta constante. Mas haverá um dia, uma hora e um momento em que nós seremos plenamente transformados para ser semelhante ao nosso Salvador. Igreja gloriosa, irmão, significa a glorificação. Quando pecar será impossível. É nesse sentido que Agostinho disse que nós seremos melhores do que Adão. Adão podia pecar e não pecar, e escolheu pecar. Os filhos de Adão não podem deixar de pecar, porque estão escravizados no pecado. Quando nós fomos regenerados, nós fomos reabilitados com liberdade para não pecar. Mas ainda incorremos em erro. Mas no futuro, na eternidade, essa igreja gloriosa que o Senhor está preparando para apresentar a si mesma, o pecado será impossível. Texto bíblico, pastor, 1 Coríntios 15. Seremos revestidos de imortalidade e incorruptibilidade. Algo incorruptível é algo não passível de corrupção. Uma natureza perfeitamente santa. Daí a linguagem igreja gloriosa. Desse lado, a melhor das igrejas, o melhor dos cristãos ainda erra, ainda peca. Me aponte uma igreja perfeita, me aponte um cristão perfeito. Não há, não existe. Nem mesmo os apóstolos. Paulo diz: os pecadores eu sou o principal. No entanto, estamos caminhando para um dia em que, pela misericórdia de Deus, Ele vai completar a boa obra na nossa vida. Louvado seja o seu nome. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel Stone, um inólogo inglês, disse: para ser sua santa esposa, ele do céu desceu e a buscou, e por sua vida ele morreu, e com seu próprio sangue a comprou. Haverá um dia, uma hora e momento em que a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Glória a Deus por isso. Até lá, vamos continuar usando os meios de graça: palavra, oração, contemplação, reunião dos santos, esses meios de graça que o Senhor usa para moldar a nossa vida, até o dia em que Ele vai completar a boa obra em nós. Eu tive uma experiência que partilho com os irmãos, caminhando para o final da nossa reflexão, uma experiência no norte do Peru, numa região chamada Piura. Piura é uma província cuja capital também recebe o nome de Piura, fica próximo ao Equador. Ali existe o 5º maior deserto do mundo, o deserto de Sechura, banhado pelo Oceano Pacífico. É uma região curiosa, interessante. Fomos para lá numa expedição missionária, para uma conferência na capital, com pastores da região, e fomos visitar o que eles chamam de assentamentos. As favelas cariocas são um luxo perto dos assentamentos, porque as pessoas vivem abaixo da linha da miséria. O chão é areia do deserto, sem energia elétrica, sem água, uma situação de extrema miséria e pobreza. E no meio daquele bolsão de gente, muito, muito carente, ali uma comunidade cristã, a Igreja Batista Missionária. E o pastor que esteve na conferência pediu: olha, queremos que vocês conheçam o nosso trabalho. E fomos, eu e mais 4 irmãos, um chileno, 2 americanos e 2 brasileiros. E chegando lá, fomos tão bem recebidos, de forma tão gentil. Ele preparou naquela casa dele, tão simples, uma mesa com um pequeno lanche, e uma alegria por nos receber.
e não ficamos constrangidos por tanto amor, tanta deferência, e de repente eu olho assim para um espaço que eles chamam de a sala da casa, tinha uma mesa de centro assim, tinha uma Bíblia, e uma teologia sistemática do Wayne Grudem, em espanhol. Falei, rapaz, você conhece o Wayne Grudem? Ah, sim, grande teólogo. Eu uso essa sistemática para catequizar os meus filhos, para ensinar a palavra, a teologia cristã. E eu já tinha observado o Camilo, uma alegria no serviço, uma disposição para servir. Camilo trabalhava naquele momento 12 horas por dia numa fábrica de carvão para ganhar o equivalente a R$800. Quando ele chegava em casa, ele tinha que andar até um poço, buscar água para tomar um banho, colocar uma sacola plástica no pé, porque o chão é areia. Tudo muito simples, tudo muito rudimentar. Mas a família inteira, ele, os 3 filhos e a esposa, com uma alegria no Senhor. E eu fiz uma pergunta inadequada. Eu falei, Camilo, de onde vem tanta disposição para servir, tanta alegria? Depois eu fiquei com vergonha da pergunta. E ele falou assim, meu irmão, quem tem Cristo tem tudo. Meus irmãos, a gente vai para servir, nós somos abençoados. Ficamos tão constrangidos, porque eu vi ali uma experiência marcante, alguém cuja vida refletiu o que Paulo disse, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos, com os olhos na eternidade, o Senhor trabalhando. Ele falou, pastor, eu era um bêbado, vivia na sarjeta, na miséria espiritual. Um dia eu ouvi o evangelho, a minha vida foi transformada, passei a amar a minha esposa, respeitá-la, cuidar dos meus filhos, e hoje eu tenho tudo, pastor. Temos alegria, paz, contentamento. As limitações e as dificuldades são reais. E ele queria ser um obreiro, tempo integral naquela comunidade. Conseguimos parcerias, conseguimos tirá-lo daquela condição, ajudamos num projeto, e hoje é o pastor da igreja. E serve, de vez em quando a gente se comunica pela internet. Que coisa maravilhosa. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Alegre-se por pertencer à igreja do Deus vivo. Tenham prazer de servir ao Senhor. Tenham prazer nas manhãs de domingo, em juntamentos como esse, em vir à casa do Senhor, a comunhão dos santos. É maravilhoso demais. Não são apenas 25 anos. Essa festa de 25 anos, ela é marcante, é um momento histórico precioso para a igreja. Mas pense na igreja como algo muito maior. Por isso, louve a Deus por ser gracioso para com você. Louve ao Senhor pela morte de Cristo na cruz em nosso lugar. Louve a Deus por fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Louve a Deus porque Ele está santificando a sua vida. Louve a Deus pela certeza da redenção final. Ele vai completar a boa obra em nossas vidas. Até lá, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, para que em tudo o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, ante todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. E que assim seja. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Curve a fronte. Vamos dar graças a Deus por sua palavra. Deus bendito, a Ti e a Ti somente, honra, louvor e glória. Tu és o Senhor, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, Criador e Redentor, nosso Pai bendito que nos amou desde a eternidade e na plenitude dos tempos enviou o Seu Filho, que também nos amou tão intensamente que se deu por nós naquela cruz. Tal como Paulo, nos sentimos constrangidos diante de tão grande amor e desejamos devotar afeição ao Senhor, responder ao amor com amor. Por isso, Pai, abre os nossos olhos para enxergar a beleza da igreja e ser gratos por pertencer à igreja do Deus vivo. Ó Senhor, completa a Tua boa obra em nós. Não somos mais o que éramos, mas ainda não somos o que devemos ser. Por isso, completa a Tua boa obra em nossa vida. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece a mente, o coração, a vida, a história de cada um. Senhor, permita
que possamos seguir crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, a ser como o bom perfume de Cristo, a carta lida por todos os homens, dar bom testemunho do poder do Evangelho em nossa vida. Eu quero te agradecer pela vida desta igreja, pelos seus 25 anos de história, certamente muitos anos de lutas, provações, dificuldades, mas as alegrias são muito maiores, as vitórias superiores às fraquezas. Portanto, glórias ao teu nome, Senhor. Recebe a nossa sincera gratidão pelo que o Senhor tem feito na vida desta igreja e por aquilo que o Senhor há de fazer. Abençoa a sua liderança, o pastor Ricardo e os demais pastores do presbitério desta igreja, os diáconos, os homens dessa igreja, que eles sejam pastores no lar, guiando, dirigindo suas famílias centradas no Evangelho. Abençoe as mulheres, dando-lhes sabedoria como auxiliadoras, para que famílias fortes possam servir a esta igreja, e juntos continuarem proclamando o Evangelho, abençoando esta cidade, esse estado, esse país. Ó Deus, abençoe as crianças desta igreja, que elas cresçam sendo alimentadas pela Tua Palavra, e no momento oportuno elas todas possam professar sua fé em Cristo. Ó Senhor, abençoa esta igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama o Teu Espírito de graça sobre essa congregação de crentes em Jesus. Para a Tua glória e para a nossa alegria, nós oramos agradecidos. Amém. Vamos nos colocar de pé, em resposta à palavra de Deus. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Louve a Deus de todo o coração. Seja dado louvor, meu
Oremos. Grandioso Deus, o Senhor foi muitíssimo bom e tem sido a cada dia nesses anos, especialmente, Senhor, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e nos salvou, nos santificou para si. O Senhor tem nos purificado a cada dia. O Senhor tem feito uma grande obra. Porventura, que obra é essa que o Senhor tem feito? Transformar construções inacabadas, corações destruídos, em uma nova vida, regenerando a nossa vida, o nosso ser. O Senhor certamente nos glorificará naquele dia. Certamente o Senhor nos buscará para si. Ah, meu Deus, não somos dignos, não somos merecedores, Senhor. Além de tudo, o Senhor nos dá o privilégio de ouvir a Tua palavra, como ouvimos aqui nesta noite. A cada domingo, o Senhor nos alimenta, Senhor. O Senhor não nos deixa sem a comida, sem nos guiar às águas tranquilas. O Senhor jamais nos despede vazios. Ah, Senhor, que privilégio fazer parte desta igreja. Que privilégio, Senhor, compor este corpo juntamente com os nossos irmãos queridos. Ah, Senhor, perdoa as nossas imperfeições. Perdoa os nossos pecados, mas obrigado, Senhor, porque apesar de nós, conforme o teu servo disse, o Senhor nos abençoa. Isto é maravilhoso aos nossos olhos. Como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor, porque o Senhor nos amou. Não havia nada em nós, Senhor, nada. O que levou o Senhor a nos amar? Ah, meu Deus, apenas a Tua soberana vontade, o Teu soberano amor, a Tua graça eletiva, Senhor. Ah, meu Deus, que possamos corresponder a isso, anunciando a notícia do Evangelho, proclamando o poder do Evangelho, capaz de transformar o mais vil pecador. Senhor, aplica a Tua palavra aos corações nesta noite. Aplica tudo que foi dito aqui em nossos corações. Só Tu podes fazer isso, Senhor. Conforme nós cantamos, Te agradecemos, porque a Tua luz raiou em nossa vida. Ah, Senhor, obrigado. Bendito o dia que Tu me salvou. Bendito o dia, Senhor, que o Senhor me tirou das trevas para a gloriosa luz. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por bradar e romper a minha surdez. Bendito é Tu, Senhor, sobre a nossa vida. Obrigado, meu Deus.
Obrigado por esta casa, por esta igreja maravilhosa, por esses irmãos, pela obra que o Senhor fez na vida de cada um. Obrigado pela vida do pastor Judiclei. Ah, Senhor, dá um ministério frutífero sempre a ele. Guarda teu filho, dê saúde a ele, renova suas forças a cada dia. Abençoa, Senhor, todos os presbíteros de sua igreja, a sua família, aquela igreja abençoada. Senhor, que o Senhor também comprou a preço de sangue, a Igreja Batista no Jardim Botânico. Senhor, obrigado por tudo, por esses 25 anos. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.